Sejam bem-vindos à Gestão de Projetos Curricular número 23. Nesta unidade curricular, você aprenderá a compreender a necessidade de se incorporar à prática de gerir e também monitorar os projetos de uma propriedade rural por meio de estratégias aplicadas na gestão de projeto. Vai entender melhor os procedimentos para gerir projetos, ver exemplos de ações que podem ser gerenciadas e também conhecer ferramentas que podem auxiliá-lo a gerir esses projetos rurais. Assim, vai conhecer também alguns dos conceitos básicos, bem como a aplicação desses conhecimentos, habilidades e técnicas para sua execução de forma efetiva e eficaz. O que é então gestão de projetos? Provavelmente você já deve estar familiarizado com a definição desse projeto, mas vamos então recapitular um pouquinho. Em poucas palavras, a gestão de projeto é um conjunto de atividades temporárias que vão ser realizadas em grupo e destinadas a produzir um produto, um serviço que contenha também um resultado. A palavra projeto guarda uma forte relação com o futuro. Ela tem a ver com projeção, com pensar à frente e também mostra sua própria origem. Ela vem do latim projecto, que quer dizer lançando para frente. Se fôssemos ilustrar o que significa um projeto, ele seria nada mais de uma série de círculos nas áreas de intersecção entre si, como então, por exemplo, o diagrama de Venn. Esses círculos seriam as etapas desse projeto, os outros círculos, então, seriam a equipe. Já as áreas de intersecção representam, então, a interdependência que existe entre essas dimensões de um projeto. Afinal, se uma equipe vai mal, a outra também vai sair prejudicada. Tá? Se uma etapa atrasa, todas as etapas atrasam. Para uma propriedade que busca então uma produção de competição, os resultados positivos e também produtos de qualidade, a gestão de projeto ela pode ser uma grande aliada. Além dos bons resultados, ela pode ser um instrumento essencial para a promoção de melhorias, para a inovação e também para a sustentabilidade. Muito bem. Para que a gente possa reger uma estrutura complexa como essa, então, alguém deve estar encarregado como um ponto de sincronização, como ponto de alinhamento em todas as partes. Essa pessoa é justamente você, o gestor de projetos. Portanto, gerenciar os projetos é também aplicar os conhecimentos, as habilidades e as técnicas de forma que todas essas dimensões que irão compor um universo complexo, no qual nós chamaremos aqui de projeto, eles devem se integrar para poder trazer para a gente os resultados necessários dentro do prazo e dentro desses orçamentos previstos. E quais os benefícios que o gerenciamento de projeto vai trazer para essa propriedade rural, né? O que essa utilização de técnicas vai permitir nesse gerenciamento de projeto? O alinhamento de estratégia de projetos, a facilitação da tomada de decisão, a medição dos resultados alcançados, a melhoria no desempenho dessas atividades. Vamos poder escolher as melhores práticas para a evolução da propriedade rural, vamos poder reduzir os níveis de incerteza quanto a algum alinhamento e também a redução dos riscos nesse novo empreendimento. Como vocês podem ver, então, todas as áreas da empresa rural elas vão ser beneficiadas com a gestão de projetos. Tanto as finanças, a contabilidade, a área de marketing, a área de administração, gestão de recursos humanos e também a produção em si, todas essas áreas vão ter ganhos. Mas para que a gente consiga aplicar todos esses conceitos e todas essas ferramentas, primeiro vai ser necessário nós entendermos o que caracteriza um projeto e também compreender do que se trata essa gestão de projeto. E quais são, então, as vantagens da gente poder gerenciar, né, fazer a gestão desses projetos? Vamos falar, então, de 5 vantagens dessa gestão. Quando nós falamos em maior controle de processos, quer dizer, então, que a gestão de processos vai garantir que esse fluxo de trabalho corra de forma natural e mais eficiente na nossa empresa. Dessa forma, então, a gente vai conseguir centralizar todas as etapas, todos os recursos, prazos, e também os colaboradores envolvidos no projeto desde o primeiro dia de contato até a conclusão e a entrega desse projeto. Outra vantagem que a gente pode citar é o cumprimento do cronograma de projetos. A gente sabe que muitas vezes esse cronograma acaba não sendo cumprido. Isso porque às vezes os projetos eles mudam bem no meio do caminho e a gente tem alguns contratempos que podem também nos acontecer. Então, quando a gente acompanha e verifica essas etapas do cronograma, a gente se atenta aos prazos.
e então esse projeto ele vai terminar dentro desse prazo que a gente estima. Uma outra vantagem da gente ter a gestão de projetos nós podemos fazer com que ocorra a minimização de riscos, né? A gente sabe que correr risco faz parte tanto do desenvolvimento de qualquer projeto e dependendo do tamanho de quantas equipes estão envolvidas nesse projeto. Entretanto, correr risco também não vai significar tomar decisão sem cautela, então deixar de acompanhar o processo e o custo desse projeto todo. A nossa gestão de projeto ela não pode ser resumida em um eterno apagar de incêndio, né, toda hora, mas sim de que nós possamos acompanhar esse projeto saudavelmente e constantemente. Outra vantagem é a agilidade nas tomadas de decisões. O tempo ele é fundamental no processo, tudo quando a gente fala em tomada de decisão. Isso porque se você demorar, você pode também perder o time e se for rápido, você pode acabar apenas reagindo à situação e não pensar nas consequências de que tudo isso pode estar trazendo. Por isso é importante você ter esse equilíbrio no momento e, acima de tudo, você ter todas essas informações necessárias que estarão disponíveis para que você faça essa boa escolha. Afinal, você ter todos esses dados à mão é você ter o resultado de uma boa gestão de projetos. E sem dúvida, a quinta vantagem é uma maior satisfação desse cliente. E um dos maiores vilões quando a gente fala de produtividade é o retrabalho, né? O que é ruim para o cliente e também para a nossa equipe. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que voltar a trabalhar na mesma demanda quando a gente poderia estar atendendo uma outra. Então, a maior satisfação do cliente, sem dúvida, é a quinta e a última vantagem que a gente tem dentro dessa gestão de projeto. Quando nós falamos em como gerenciar projetos rurais, a gente sabe que é necessário pensar também e trabalhar em todos esses processos de um projeto. Então, nós vamos iniciar, nós vamos planejar, executar, monitorar, controlar e vamos fazer o encerramento desse projeto. E para cada um desses processos, existem então subprocessos que vai facilitar a execução satisfatória desse ciclo e também eles têm que ser gerenciados. Então, os principais subprocessos a serem gerenciados nada mais são do que o escopo do projeto, prazos e custos desse projeto, risco e qualidade desse projeto, recursos humanos e comunicação do projeto, aquisição do projeto e integração do projeto. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. No caso do gerenciamento do escopo do projeto, você certamente vai estar ciente da importância de definir e controlar o escopo desse projeto inteiro. O problema é que o escopo ele pode ser mais difícil de gerenciar do que você pode imaginar. Isso porque as mudanças no escopo elas são esperadas durante todo o ciclo de vida da maioria desses projetos. Vale então lembrar que essas alterações elas terão um impacto maior no custo e no cronograma se feitas depois do começo desse projeto, do que se forem realizadas durante toda a fase inicial desse planejamento. No entanto, caso a alteração nesse escopo seja necessária depois do início do projeto, as partes interessadas, tanto o cliente como a equipe, eles vão precisar entender exatamente como que ela vai impactar nessas datas de entrega e também nesses custos. Então, para minimizar os efeitos das mudanças mais tardias durante o ciclo de vida do projeto, o gestor ele vai poder se valer de uma estratégia. Qual que é? Detalhar ao máximo e deixar todo documentado. Então, eu sugiro para que vocês possam se aprofundar no assunto, recomendo então a leitura de algum manual na área de gerenciamento eficaz de escopo de projeto. Um outro item da parte de gestão de projetos é o gerenciamento dos prazos e dos custos do projeto, né? Muitas vezes a gente se refere aos cronogramas como um documento técnico. Então, todas aquelas datas e os números certamente vai levar a gente para ter essa visão. Uma outra coisa negativa associada é que ele deve ser incompreensível. Não, exceto para quem vai criar ele ou para quem vai executar esse trabalho. Então, para facilitar, a gente pensa no cronograma como uma ferramenta de comunicação de gestão, porque ele indica que se um projeto está ou não no caminho certo, ou se ele precisa ser facilmente interpretado e avaliado. Então, aqui a gente tem a chance de mostrar e de brilhar como gestor de projeto, porque quanto mais preciso e mais detalhado for esse cronograma que a gente consiga gerenciar, mais chance a gente vai ter desse projeto ser concluído a tempo.
Um outro item na gestão de projetos é o gerenciamento do cronograma desse projeto. Muitas vezes a gente se refere ao cronograma como um documento mais técnico. Então, todas aquelas datas e os números certamente vai levar a gente para uma outra percepção. É uma outra fama negativa que é associada a ele, também é dele ser bem incompreensível, exceto para quem criou ele ou então para aqueles que estão executando aquele trabalho. Para facilitar, a gente vai pensar no cronograma como uma ferramenta de comunicação de gestão, porque ele vai indicar se um projeto está ou não no caminho certo, ou então se ele precisa ser facilmente interpretado e também avaliado. Aqui está a nossa chance de brilhar como gestor de projetos, porque quanto mais preciso e mais detalhado for esse cronograma, mais chances a gente vai ter desse projeto ser concluído a tempo. Outro item é o gerenciamento dos riscos e da qualidade desse projeto, que a gente tem a ideia principal do gerenciamento da qualidade, é que tanto o gerenciamento do projeto como o gerenciamento dos produtos, eles possam contribuir para que o projeto satisfaça as perspectivas iniciais e traga para a gente os resultados planejados pela empresa rural. Um outro item da gestão de projetos é gerenciar o capital humano e também fazer o gerenciamento das comunicações de projeto. A gente sabe que um bom plano de gerenciamento de capital humano vai determinar quais serão as funções e a responsabilidade e também a posição hierárquica, caso haja, de cada um que vai integrar esse projeto. E é por meio da elaboração do plano de gerenciamento de capital humano que a gente vai definir a nossa equipe de trabalho. Quando a gente fala em gerenciamento da integração do projeto, a gente sabe que ele pode ser definido como uma formação do núcleo do projeto todo. Então, em todas as atividades, esses processos diários de projeto, eles vão ser fundamentais para nós, no caso, gerente. Assim, desenvolver essa parte do plano de gerenciamento é uma das atividades mais importantes para nós que seremos o gestor desses projetos, tá? Os processos de gerenciamento, e como todas as suas fases, como escopo, prazos, custos, os riscos, a qualidade, capital humano e também de comunicação, eles devem estar em perfeita comunicação e sincronia, porque somente assim a gente vai poder dizer se o projeto, se o projeto está pronto e se nós podemos executar. Nesse contexto todo de gerenciamento, essa integração ela vai incluir as características que vão unificar, que vão consolidar e também vai ter a articulação e as ações integradoras desse projeto. Que tudo isso vai ser essencial para quando terminar o projeto a gente possa gerenciar com sucesso todas essas expectativas de todas as partes interessadas. Depois que a gente falou sobre todos esses itens, a gente ainda faz a pergunta, né? O que faz um planejamento falhar? Se ele pode ter alguma falha. Então, o principal erro do planejamento na gestão de projetos é a gente não planejar direito. Então, pode parecer bem óbvio, mas não vai adiantar a gente realizar um planejamento sem dedicar o tempo e o esforço necessário, tá? Então, o que pode fazer um planejamento falhar? A impaciência, a falta de compreensão e a falta de expectativas irreais fazem com que esse planejamento falhe. A vontade da gente acelerar o passo faz com que esses gestores eles não se concentrem em todo o planejamento. Assim como não entender o impacto desse bom planejamento na execução também traz as falhas. E quando a gente fala de expectativas irreais, a gente fala ali para que a pressão para finalizar um projeto em determinado tempo vai colocar todos esses gestores em uma situação complicada. Então, muito cuidado, porque mesmo com todos os itens anteriores, como cronograma, escopo, a gente pode ter atitudes que faz com que esse novo planejamento ele possa falhar. E quando a gente fala de responsabilidade social e sustentabilidade numa gestão de projetos, né? A prática da responsabilidade social em todas as empresas atualmente e projetos não é algo que tenha sido assim imposto ou então inventado por alguém. Todo esse processo, ele advém de uma evolução natural do sistema capitalista e também de cada setor econômico que ele tem como uma parcela de contribuição para o surgimento de um novo posicionamento dessa nova organização. A busca atualmente por uma sociedade sustentável, ela deixou de ser uma possibilidade e ela se torna hoje então uma realidade, o que faz com que cada vez mais pessoas vão procurar produtos e serviços sociais mais responsáveis e que eles sejam produzidos e também comercializados de forma justa e mais sustentável. Essa busca ela está sendo cada vez maior quando a gente fala de produtos alimentícios. Então a gente sabe que a preocupação tanto com a produção de alimentos
como é o descarte, ele é crescente. Todavia, além do alimento em si, os consumidores também procuram hoje uma experiência, até mesmo um estilo de vida mais natural. Sabendo disso, então, é fundamental que esses gerentes, né, de projetos, eles consigam incluir em seus projetos, quando a gente fala de sustentabilidade, algumas ações. Por exemplo, minimizar o uso de agroquímicos, contemplar a preservação e também o uso racional da água, utilizar a mão de obra local contratada de acordo com a legislação vigente. E um outro item é oferecer condições mais dignas para todos os seus colaboradores. A responsabilidade social, hoje em dia no meio rural, faz com que esses projetos se tornem mais destacados, principalmente se eles incentivam novas formações de gestão, se eles utilizam técnicas de produção mais racionais, se eles oferecem ao público consumidor uma gama de produtos que se diferenciam e também têm maior qualidade, se eles preservam o meio ambiente, seja ele local ou então regional, ou então se contribui para a capacitação desses produtores, desses empresários e também desses técnicos com tecnologias mais adequadas para o bem-estar coletivo. E para isso é fundamental que o gerente de projeto esteja então preparado para se posicionar, para solucionar e também para assessorar esses processos de transformações empresariais, porque desse modo ele vai conseguir demonstrar que toda essa responsabilidade social ela é fundamental para a empresa se manter no mercado e que essas atitudes e também os projetos sustentáveis vão garantir o crescimento e a evolução dessa empresa e também que essas mudanças, às vezes mesmo muito pequenas, elas poderão resolver esses problemas e apresentar a responsabilidade da empresa na sociedade. E quando a gente fala de uso de tecnologia para gerenciamento de projetos, para adotar esse tipo de tecnologia, a principal pergunta que eu vou fazer para vocês é: o gerente de projetos ele realmente necessita dessa ferramenta? Ele necessita desse uso de tecnologia para gerenciar todos esses projetos? Eu vou querer essa resposta no dia então 12 agora de dezembro, tá? Às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Nós teremos uma aula síncrona no sábado, e nós vamos então responder esse questionamento sobre o uso da tecnologia para o gerenciamento de projetos. Um abraço e eu espero vocês até lá.